pessoal, tudo beleza, tudo na paz? Eu voltei, graças a Deus. E eu estava lendo Mateus, no capítulo 18, versículo 21 e 22, fala assim: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, 490 vezes para você perdoar num dia, irmãozinho. Muito legal, né? Muitas vezes que você tá perdoando num dia, né? Pois 490, ó. 490 vezes. E aí, falando sobre isso, eu resolvi vir gravar de por que devemos perdoar. Bom, o primeiro motivo, além de ter 490 vezes que a gente deve perdoar, o primeiro motivo, assim, muito bom, assim, é porque se nós não perdoarmos as pessoas, Deus também não vai nos perdoar. Isso tá lá em Mateus 6, do versículo 14 ao versículo 15. Então, se nós quisermos ir para o céu, né, porque Deus tem que perdoar nossos pecados para nós ir para o céu, então nós também devemos perdoar as pessoas, porque se nós não perdoarmos também, Deus também não vai nos perdoar. Então isso é muito bom. Pois é, temos que perdoar por esse motivo também. E o segundo motivo muito válido é porque somos imitadores de Cristo. Então, como nós somos imitadores de Cristo, nós devemos imitar Cristo em tudo. E Cristo sempre perdoou todas aquelas pessoas que ofendiam ele, que xingava ele, que falava que ele não era Deus, que ele não era Jesus, que ele não era filho. Jesus sempre perdoa essas pessoas. Tanto que quando ele está lá na cruz, Jesus ainda fala assim: Pai, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Jesus falou isso lá quando ele está sendo crucificado. Pois é, Jesus falou isso. Tanto que Jesus é top, né? Nossa, Jesus é muito top. Nós temos que aprender com Jesus a perdoar as pessoas. Bom, e tem uma parábola nesse mesmo capítulo que eu li, no capítulo 18, que fala assim: a parábola do empregado mau. O patrão foi fazer uma série de contas com seus servos, com seus empregados e tal. Aí, o primeiro cara que foi lá foi um cara que devia milhões de moedas para eles de prata. Aí o cara que devia falou assim: eu não tenho esse dinheiro agora, mas você vai me esperar que eu vou pagar tudo direitinho. Assim, eu vou pagar, eu prometo que eu vou pagar, e não sei o quê. Aí ele se ajoelhou e falou que ia pagar. Aí o patrão foi muito misericordioso e perdoou toda a dívida dele de milhões de moedas de prata. E aí ele foi embora todo feliz. Meu patrão me perdoou, foi embora feliz porque eu não tenho que pagar mais milhões de moedas. Felicidade total. Aí ele foi embora. Aí quando ele foi embora, ele encontrou o conservo dele, ou seja, o cara que trabalhava para ele. Ele encontrou, e esse conservo devia apenas 100 moedas para ele, muito menos do que ele devia pro patrão. E aí ele não perdoou esse cara, ele começou a sacudir assim: cara, você tem que pagar tudo que me deve, porque assim que tá na Bíblia, que ele começou a sacudir o cara para ele pagar. É isso que tá na Bíblia. E aí ele não foi misericordioso, não perdoou o cara. Aí o patrão tava passando e viu toda essa cena e falou assim: nossa, eu perdoei ele, porque ele também não perdoou o conservo dele. Aí o que aconteceu? O patrão foi e mandou prender o cara até que ele pagasse tudo o que ele devia. Então muitas vezes, assim, Deus nos perdoa de pecado muito maiores, muito grande. Deus nos perdoa, sempre nos perdoa. Se a gente confessa nossos pecados, Deus nos perdoa. E nós não temos a capacidade de perdoar uma pessoa que simplesmente pisou no nosso pé porque não quis. Tipo, foi sem querer que ela pisou no nosso pé, e nós não temos a capacidade de perdoar. Porque nós não somos misericordiosos. Porque perdoar é ser misericordioso. E nós temos que fazer isso. Porque é importante perdoar. É bíblico perdoar. Porque se nós não perdoarmos, como já falei, Deus também não vai nos perdoar. E tem outra pessoa muito interessante na Bíblia, que é Estevão. Estevão, ele foi um cara muito importante. Ele chegou lá no Sinédrio e começou a falar umas coisas lá bem loucas, assim, a verdade. Ele começou a falar a verdade e as autoridades não gostou porque ele falou a verdade. E aí mandou a pedra já Estevão, tadinho de Estevão. Ele morreu, infelizmente. Mas isso tudo foi para a honra e glória do Senhor. Ele foi uma das primeiras pessoas que morreu por causa de Jesus. E quando o povo tá lá apedrejando Estevão lá, ele tem uma visão de Deus em pé ao lado,
Não, ele tem a visão de Jesus ao lado de Deus e tal, bem legal. E ele ainda fala assim, Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. Então, ele pede perdão por aquelas pessoas que estão apedrejando. E muitas vezes nós estamos fazendo a coisa certa, que é para Deus, mas muita gente não entende isso, porque na Bíblia fala que para as pessoas, o que nós fazemos muitas vezes vão ser loucura, ou seja, a palavra de Deus, o que nós fizermos para Deus, para muita gente vai ser loucura. E essas pessoas começam a nos criticar, então nós temos que pedir perdão por essas pessoas. Nós temos que perdoar e pedir para Deus perdoar também. E perdoar não é esquecer, porque a gente raramente esquece uma coisa que acontece com a gente. Mas perdoar é você lembrar daquilo que te causou tanta dor e não doer mais. Isso é perdoar, é você lembrar de uma coisa que, poxa, me feriu muito, me machucou muito, mas finalmente ela não me causa dor como ela me causou. Eu não sinto mais nenhuma tristeza, não sinto mais nenhuma dor quando eu lembro daquilo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar pra vocês um pouquinho do que, por que devemos perdoar. E é isso, e até o próximo vídeo. Tchau!